Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Hoje vamos discutir mais uma vez o final de semana das equipes nordestinas. Ontem não teve futebol por causa das eleições, mas sábado foi um dia cheio para futebol, hoje tem mais jogo. E vamos discutir aí sobre essas partidas que se passaram já das equipes do Nordeste e fazer também uma prévia da semana. Semana vazia, né? Semana cheia de treinamentos para os times, porque na quarta-feira é dia de Copa do Brasil e amanhã é dia de seleção brasileira. Então tem muito time aí que não joga essa semana, são poucos jogos, mas a gente vai discutir aqui sobre cada um deles, certo? Fazer o palpitaço. Mas antes, queria já convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o like aqui no nosso vídeo para fortalecer um pouquinho aqui o nosso trabalho, certo? E acompanhar também nossas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre publico os palpites que eu dou, né, para as partidas, tá lá sempre ilustrado, mostrando para vocês, e eu convido vocês a participarem também, dar suas opiniões, com os seus palpites, ou então dar uma cornetada se eu der alguma ratada no palpite aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos já falar um pouco dos jogos desse final de semana, de sexta e de sábado, depois a gente pula para os jogos aí dessa semana. Por fim, a gente dá uma passada na classificação da Série A, da Série B e também rapidamente da Série C do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira foram duas partidas. Meu primeiro palpite era que o Operário e o Náutico iriam empatar, mas o Operário venceu a equipe do Náutico, então uma derrota aí já para um time nordestino. Outro jogo no Campeonato Brasileiro da Série B foi o Oeste enfrentando o CRB. E o CRB conseguiu a vitória, eu acertei, então cravei aqui no palpite. Já pulando para o sábado, a gente teve o Vasco vencendo a equipe do Sport, e eu apostava numa vitória do Sport, né, mas o Vasco jogou bem, o Cano desencantou e conseguiu vencer por 2-0. O São Paulo venceu a equipe do Fortaleza por 3-2, né? Então eu tinha colocado empate nesse jogo. Errei também aqui o palpite. Acertei o palpite de Grêmio e Ceará, né? Uma vitória do Grêmio. O Grêmio estava jogando bem, o Ceará também estava numa boa fase, mas acabou sendo derrotado, né? Eu já imaginava isso também, um adversário complicado, principalmente fora de casa. E o Juventude e o Sampaio Corrêa, eu apostava no empate, porque os dois estavam próximos ali na tabela, leve vantagem para o Juventude porque estava em casa, mas o Sampaio estava numa fase melhor. Sampaio foi lá dentro e venceu. Inclusive entrou no G4 nessa disputa direta aí contra o Juventude. Nessa semana tem mais jogo, né? Mas só para a gente fazer a contabilização aqui, eu acertei então 2 palpites de 6. Tô mal aqui já, então, né? Já comecei mal essa parte de palpite aqui no canal. Mas vamos embora, é assim mesmo. Uma hora eu acerto, outra hora eu erro, é assim mesmo. Vale aí você também nos comentários vir aqui para dar aquela cornetada, tirar aquela onda na minha cara, né? Hoje tem mais jogo de nordestino pela Série A. O Bahia enfrenta o Coritiba, fora de casa. Tem essa questão aí de jogar fora de casa, mas eu confio no Bahia. Tá bem aí, tá numa boa fase, né? Escalou a tabela aí nas últimas rodadas. Então eu creio que o Bahia consegue pelo menos ir lá buscar uma vitória, né? Então, meu palpite é vitória para o Bahia nesse jogo contra o Coritiba hoje. Terça-feira, amanhã, dia de jogo do Brasil contra o Uruguai, né? Pelas preliminares da Copa do Mundo. Sampaio e Náutico. Náutico lá na parte de baixo da tabela, Sampaio dentro do G4 e ainda joga dentro de casa. Creio numa vitória do Sampaio. Quarta-feira, Copa do Brasil, tem os 4 jogos, né? Mas o único nordestino na Copa do Brasil é o Ceará, que levou 3-0 do Palmeiras. Nesse jogo eu até creio que o Ceará pode tentar alguma coisa diferente, conseguir 1-0, até 2-0. Não creio que vá tirar essa diferença de 3 gols aí do Palmeiras para levar para os pênaltis, pelo menos, né? Mas pelo menos uma vitória do Ceará eu creio sim. E quinta-feira, Vasco e Fortaleza. Apesar do Vasco ter vencido a equipe do Ceará, eu não acho que vá manter essa boa fase não. O Vasco está numa fase muito ruim, está num momento muito ruim do campeonato. E creio numa vitória do Fortaleza aí, então, nessa partida contra a equipe do Vasco. Meus palpites então: Bahia vence o Coritiba, Sampaio vence o Náutico, Ceará vence o Palmeiras e Fortaleza vence o Vasco. Todos os nordestinos aí vencendo, né? Exceto o Náutico, que enfrenta outro nordestino durante a semana. Depois a gente volta na sexta-feira para comentar esses resultados, certo? E também para falar da prévia do final de semana, porque sexta-feira, sábado já tem mais jogo aí pra gente comentar, ok? Vamos dar uma passada agora pra gente encerrar. O vídeo hoje vai ser mais curtinho, né? Tem 5 minutos só de vídeo aqui, a gente já tá na classificação.
Mas vamos lá. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia, nono colocado, né, o melhor nordestino classificado na Série A do Campeonato Brasileiro. Joga hoje ainda, pode melhorar ainda mais na tabela. 25 pontos. Ainda tem um jogo a menos do que o Sport, que está em 10º. Uma posição abaixo do Bahia, só que a mesma quantidade de pontos. Então o Bahia, vencendo hoje a equipe do Coritiba, escala mais ainda a tabela, não muda a posição, mas vai para 28 pontos e cola mais aí nos times que estão lá em cima, né? Se afasta de vez aí da zona do rebaixamento. Descendo um pouco na tabela, ficaram na mesma posição o Fortaleza e o Ceará. Fortaleza, 24 pontos, 12º colocado, e o Ceará, 24 pontos também, 13º colocado aí, ficando atrás nos critérios de desempate. Mas a gente vê todos os nordestinos aí com 25 ou 24 pontos nessa faixa do meio aí da tabela. Nono, 10º, aí tem o Corinthians, que é o impostor, né? O perfil da Copa do Nordeste vive postando esse negócio de impostor, tirando onda. Aí tem o Fortaleza e o Ceará logo depois, né? Então a gente tem aí os nordestinos bem próximos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pulando agora então para a Série B, aí a gente tem uma classificação um pouco mais distinta, né? Os nordestinos na Série A bem próximos. Na Série B a gente tem o Sampaio Corrêa no G4, 34 pontos. Tem um jogo atrasado para fazer ainda, ou seja, pode se cravar de vez aí na briga pelo G4, né? O Sampaio Corrêa, quarto colocado. O CRB em oitavo é o segundo melhor nordestino, tem 29 pontos. Oitavo colocado. O Confiança, já na parte de baixo da tabela, 11º colocado, com 29 pontos, né? Um a menos que o CRB. Não, mesma quantidade de pontos que o CRB, perdão. Né? Só que critérios de desempate, o Confiança está lá embaixo. Então tá embolada essa parte do meio da tabela. 12º o CSA com 28, aí sim um ponto abaixo de CRB e de Confiança. Até a luz do sol já tá atrapalhando um pouco aqui a gravação. Deixa eu ver se eu boto um pouco mais para trás. Dá não, mas é isso aí mesmo. Vamos seguir. O CSA 12º, né, abaixo do Confiança, tá com 28 pontos. E lá embaixo o Vitória venceu na rodada, só que não subiu de posição. Tá empatado em pontos ali com o Cruzeiro, só que aqueles critérios de desempate, o Cruzeiro tem muita vitória, né? Perdeu 6 pontos, então o Cruzeiro, se não tivesse aqueles 6 pontos a menos, estaria com 30, lá em 7º colocado, à frente inclusive do CRB, só que por causa desses 6 pontos que perdeu, tá lá embaixo. Mas no caso ele tem nos critérios de desempate 2 vitórias a mais, geralmente é isso. Então ele está aí à frente da equipe do Vitória. 15º o Cruzeiro, 16º o Vitória, 24 pontos. E abaixo do Vitória o Náutico com 20. Vai fazer a partida que falta a equipe do Náutico, só que é contra o Sampaio Corrêa. Aí o fumo é mais embaixo, é mais pesada essa partida do Náutico. Não creio que vai conseguir reagir não em cima do Sampaio Corrêa. Mas é isso aí. Vamos rapidamente passar pela tabela da Série C. Santa Cruz, 36 pontos, classificadíssimo, né? 15 jogos aí, equipe de Santa Cruz. Aí vem o Remo com 26, 10 pontos a menos que o Santa Cruz, né? Em 15 pontos, o Santa fez 10 pontos a mais que o segundo colocado. Absurda essa campanha do Santa. Depois vem o Vila Nova com 24, Manaus com 20, Paysandu com 19, já fora do G4. Aí a gente tem Ferroviário 19, aí o nordestino já, né? Ferroviário 19, Jacuipense 18, 13 17 de Botafogo 15. E o Imperatriz rebaixadíssimo também, com 1 ponto apenas. Poucos jogos a se fazer ainda, tem poucas equipes com um jogo a menos. Mas aí já tem o Imperatriz rebaixado, já tem o Santa Cruz classificado. Faltando 3 rodadas ou 4 rodadas para algumas equipes, né? Tem basicamente aí só uma vaga em disputa, né? O Vila Nova e o Remo estão já mais à frente, então... Acho que só tem mesmo uma vaga em disputa aí, mas ainda está em aberto essa situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, dei meus palpites, falei dos palpites da rodada passada. Hoje não vou falar muito de partidas em si mesmo, não, de como foram os jogos, mas sexta-feira eu venho para falar dos jogos dessa semana. Tem pouco jogo, mas todo dia tem um jogo pelo menos de nordestino para a gente poder acompanhar, certo? Na sexta-feira eu volto que tem mais rodada da Série A, mais rodada da Série B, e aí a gente fala mais aí das equipes propriamente, certo? Tô planejando lives aí para essa semana, acho que eu faço uma amanhã para falar do time do CSA. Devo fazer alguma outra também aí ao longo dessa semana, mas a gente vai se falando aqui no canal, certo? E eu sempre convido vocês a acompanhar nossas redes sociais, que a gente tá sempre divulgando o nosso conteúdo, ok? Grande abraço aí para vocês, valeu pela presença aqui no canal e até nosso próximo vídeo. Valeu, gente!